Então tá, o nosso capítulo número 22, ele vai trabalhar então com aquilo que a gente chama de explosão urbana, né? Na apostila de vocês, na própria página 28, apostila, página 28, você tem ali um texto que fala que desde 2008 que o mundo tem se tornado predominantemente urbano e, de acordo com as estimativas realizadas pela ONU até 2030, a população urbana deverá chegar a quase 5 bilhões de pessoas, ou seja, 60% da população mundial. Então, quando eu falo dessa urbanização mundial, o que a apostila está trazendo para nós? Que, na verdade, a gente tem uma história para chegar nesse indicador de termos 60% da população mundial, né? Que é o quê? Que a partir do século XVIII, nós tivemos com a Revolução Industrial, as atividades industriais e aquelas atividades que são as prestações de serviços, elas se expandiram na cidade, ou nas cidades, né? E isso fez com que se consolidasse esse papel centralizador, né, das cidades. A urbanização, ela é um processo de afastamento das características rurais de uma localidade ou região, né, para características urbanas. Então, eu estou saindo das características de uma sociedade rural e passo a ter uma característica urbana. Usualmente, esse fenômeno está associado ao quê? Ao desenvolvimento da civilização e ao desenvolvimento concomitante da tecnologia. Então, demograficamente, o termo denota, ou ele quer dizer que a redistribuição das populações das zonas rurais para assentamentos urbanos. Então, isso que a gente está falando, que é aquilo que você já ouviu falar várias vezes, que a gente dá o nome de êxodo rural, né? Então, o êxodo rural é importante ali. Então, quando eu trabalho com esses indicadores, esse termo também pode designar a ação de dotar uma área com infraestrutura e equipamentos urbanos, o que é similar à significação dada ao conceito de urbanização que existe no dicionário Aurélio. Lembra o dicionário Aurélio, né? Do século XXI, o novo dicionário, que fala o seguinte: urbanização é o conjunto dos trabalhos necessários para dotar uma área de infraestrutura. O que é infraestrutura? Água, esgoto, gás, eletricidade e também, né, serviços urbanos, por exemplo, transporte, educação, né, serviço de saúde. Ainda pode ser estendido somente como crescimento de uma cidade. Então, o termo urbanização, ele tem algumas variantes que fazem com que as pessoas às vezes confundam o verdadeiro significado desse termo, né? Em 2008, que pela primeira vez na história, o número de pessoas vivendo nas cidades, ele supera o número de pessoas vivendo no campo, como a gente viu aqui no início da apostila de vocês. A gente tem então a perspectiva de que a humanidade está deixando para trás o longo passado rural e com isso ela está caminhando rapidamente para um futuro cada vez mais urbano, tá? De acordo com estimativas da ONU, entre 2005 e 2030, e eu coloquei aqui 2050, né, no gráfico, todo o crescimento da população mundial ocorrerá em cidades, especialmente naquelas consideradas pobres. Então, olha ali, ó. O mundo vai sair de 29% da população mundial nos anos 50, que somente 29% é urbana, para 2007, 49%, para em 2008 ela ultrapassa 50% e em 2050 será em torno de 70% urbana. Agora vejam ali, né? A América do Norte
vai passar para 90%, 88% América Latina e Caribe, 83% Europa, 76% a Oceania, 66% a Ásia, e o menor indicador é a África, 61,8%, que é autoexplicativo, né? Por quê? Porque quando você fala do continente africano, por ser um continente que está fora, totalmente fora daquilo que a gente chama de afastado da globalização, se explica essa teórica diminuição ou crescimento urbano muito mais lento. Essas cidades, elas vão resultar de um processo de ocupação e organização do espaço que tem algumas características comuns. Por exemplo, o que são as cidades? Locais de grande aglomeração de pessoas. Olha a palavra, né? Aglomeração, enfim, né? Mas vamos lá. Desde que a gente se conhece por ser humano, enquanto a gente tem os primeiros os clãs, né? As famílias, os genos, aquelas coisas que você aprende em história, a gente tem os primeiros núcleos urbanos. Essa aglomeração representou um grau de permanência de uma vida sedentária. A gente já falou sobre isso, né? O homem para de andar, fica sedentário, então começam as aglomerações. Então isso vai fazer com que se rompa essa intensa mobilidade desses povos que são nômades. Então nesse momento a gente vai ter uma situação diferente, porque a sedentarização vai fazer a formação dos núcleos urbanos. Então, além disso que aconteceu, as primeiras cidades que surgiram, elas vão ou se especializar numa atividade distinta daquela realizada no campo, por exemplo, cidades com comércio, né? Época dos fenícios, gregos, romanos, né? Também cidades administrativas, como foi Roma, né? Uma cidade administrativa, Atenas, e aquela que são ligadas à defesa dos territórios, né? Cidades mais guerreiras ou portuárias, né? Construção de fortalezas, etc. e tal. A partir do século XVIII, então, com a Revolução Industrial, toda a atividade industrial, toda a atividade de serviços se expandiu de forma gigante, né? Isso intensificando mais a concentração de população nesses espaços e consolidando seu papel centralizador. Tanto que eu coloquei para vocês aqui, ó, as cidades mais populosas do mundo, né? Ali você tem Tóquio com 37 milhões de habitantes. E olha, Tóquio é um trocinho minúsculo, tá? Em termos de área. Nova Delhi, né? Na Índia, são 29 milhões de pessoas. Xangai, na China, em box, né? São Paulo, 21,8 milhões. Cidade do México, 21,6 milhões. Cairo, Egito, né? 20 milhões. Dhaka, que é na... fugiu o nome do país agora. Mas é na África. Não, desculpa, na Ásia. Eu acho que é na Bangladesh. Mumbai, 20 milhões na Índia. Pequim, China. E Osaka, Japão. Agora vejam. Tóquio, Osaka. 2 cidades de país desenvolvido. Os outros 8 é tudo pobre desgraçado de marré, né? Tudo gente mais... mas a China! A China tem um grande potencial econômico capitalista, blá, 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 mas é um país pobre, né? Porque são são bilhões de pessoas, né? 1,5 bilhão de pessoas praticamente, que tem ali um grande problema que envolve a distribuição da renda, né? É muito minúscula a distribuição de renda, porque apesar do PIB ser gigante, a distribuição de renda se torna menor, porque você tem uma população muito maior, ok? Então, os critérios que distinguem o urbano e o rural, eles são definidos por agências nacionais de estatísticas. No Brasil a gente tem, qual é a grande agência nacional de estatística? IBGE, muito bem quem respondeu, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, de acordo com as normas utilizadas ou estabelecidas pela legislação de cada país. Então, eu vou
criteriar o que é urbano e o que é rural de acordo com a legislação do meu país. Por isso que varia muito de um país para o outro essa questão do urbano, e são coisas muito relativas. Na Islândia, por exemplo, uma aglomeração com apenas 300 habitantes já é classificado como cidade. Lá na Grécia, para ser uma cidade, é 10 mil habitantes. Então, a Islândia, 300 pessoas reunidas, aglomeradas em algum lugar, é uma cidade. Na Grécia, 10 mil. No Brasil, o que é considerado urbano? Aqueles que residem na sede do município ou na sede do distrito municipal, independente do número de habitantes. Olha só que interessante, né? O Brasil não depende de algum outro critério, ele vai só pela questão de residir, onde é que eu moro. Quando a gente fala de urbanização, a gente está se referindo ao quê? Então, se refere ao aumento da porcentagem da população urbana em relação à porcentagem da população rural. Em um país urbanizado, geralmente o percentual da população vivendo em assentamentos considerados urbanos, ele é superior à população rural, tá? Em um país urbanizado, como é o nosso, tá? Apesar de que você tem aí o centro-oeste praticamente só com agricultura, a floresta amazônica, né, que ocupa uma grande área, né, mas a gente tem isso, né, inclusive ontem, não sei se vocês viram na televisão, o governo falou, né, que não foi queimado ou desmatado 1 hectare de terra na Amazônia, né, uma coisa legal, né, mas enfim. Esse fato ocorre principalmente por quê? Porque existe o êxodo rural, ou seja, a migração rural-urbana, ok? O nível de urbanização é a percentagem da população total que vive nas cidades. Então a gente chama isso de quê? De taxa de urbanização, que refere-se ao ritmo de crescimento da população urbana. Nas economias mais modernas, o mundo rural é fortemente conectado ao mundo urbano. A gente sabe disso, porque máquinas, equipamentos industrializados, a gente tem tecnologia produzida na cidade, são consumidas aonde? Nas áreas rurais, né? Porque o rural vai produzir a comida, mas vai pegar, então existe aquela dependência ou interdependência direta, né? A cidade só come porque existe o rural. O rural só existe, né? Na verdade poderia subsistir, né? Mas hoje ele tem máquinas, equipamentos, celular, TV, satélite, tudo graças às cidades. Então há uma interdependência legal ali, né? Então as áreas rurais dependem das cidades por maquinários e equipamentos industrializados, e as cidades dependem da área rural por causa do alimento e do que? Da matéria-prima, né? Você precisa de matéria-prima, inclusive, para a própria questão dos alimentos. Quanto maior o grau de modernização técnica da agricultura, menor é o quê? Muito bem, a oferta de trabalhadores agrícolas, e mais urbanizada tende a ser a sociedade. Porque as pessoas vão sair do campo e vão migrar para a cidade em busca de emprego. Entretanto, existe uma grande diferença entre população rural e população agrícola. População rural é aquela que mora em áreas rurais. População agrícola é aquela que está diretamente vinculada ao trabalho na agricultura e na pecuária. Então, vamos lá. População rural é aquela que mora em áreas rurais. População agrícola é aquela que está vinculada ao trabalho na agricultura e na pecuária. Tá? Então, população rural, população agrícola. São Paulo, por exemplo, né? Metade da população rural realiza atividade não agrícola. Tá? Prestação de serviços, prestações domésticas, lazer, ou seja, trabalha no comércio, no banco, né? Então, tem essa diferença também. Bom, aqui nós temos, quando você fala da urbanização, ela vem
e aí você vai ter aqui na própria página 30, né, que é a primeira onda de urbanização, a gente trabalha isso no processo de pós-revolução industrial. Então, quando eu trabalho com os fatores atrativos para que você tenha, então, essa urbanização nesse período que envolve a revolução industrial, né? Você vai ter o quê? Primeira coisa importante. Deu tilt. Claro, né? Só vou dar enter. Funciona? Funciona. Fator atrativo. O primeiro, maior oferta de empregos no secundário e terciário. Então, o que significa dizer isso? Você está saindo do campo, indo para a cidade, porque você tem maior oferta de empregos, tá? Então, tanto no setor secundário como terciário das cidades, né? Ou seja, você vai estar ali buscando emprego nas indústrias, construção civil, alguma coisa ali que você, né, está perdendo no campo por conta da mecanização da agricultura. Essa maior concentração possibilita o quê? E aí, isso tem muito a ver com o que nós vamos fazer agora dia 15 de novembro, né? Que é a eleição para prefeitos nas cidades. Essa maior concentração possibilita a luta por melhorias, porque as pessoas reunidas, elas têm um poder muito grande. Então, por exemplo, vou fazer um exemplozinho pequenininho aqui. Se você pegar essa é uma frase de Dom Helder Câmara, tá? Uma expressão, uma coisa que ele explicou para as pessoas na época que ele estava lá com os movimentos sociais. Se você pegar uma pessoa apenas, eu não tenho aqui, mas acho que eu vou pegar, faz de conta que isso aqui, eu vou apanhar por causa disso, mas vai lá. Eu tenho uma única pessoa que vai fazer uma reivindicação de alguma coisa. Eu posso simplesmente fazer isso aqui com ela. Dobrei essa pessoa. Ok? Tá dobradinho. Agora, se muitas pessoas forem juntas, que tem um monte, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui, mas não vai quebrar. Verga, mas não quebra. Porque a união das pessoas torna as pessoas fortes. Então, quando você fala de maior concentração possibilita a luta por melhorias, as pessoas não têm conhecimento, porque a gente tem 517 deputados federais, 81 senadores, uns 30 ministros, um presidente, 27 governadores, e você acha que não tem poder, que é eles que mandam. Tanã! Eles estão lá representando a gente. São 210 milhões de pessoas que tu tem 1.000 pessoas que governam esse país. Vamos lá, botar 5.000 pessoas que governam o país por causa dos prefeitos, né? Botar 10.000 aí por causa de assembleias e coisa. Vamos botar 50.000 pessoas que governam o país. Governam para 210 milhões de pessoas. O que esses 210 milhões de pessoas fazem? Nada. Ficam, aumentou o preço, né? Ontem eu postei um negocinho legal no Instagram que mostrava o que é inflação, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar, né? No meu Insta, pode crer, né? Como o gaúcho fala Insta, né? Que é assim, ó. Uma única imagem é inflação. Em 2000, com R$ 3,50, dava para comprar uma Coca-Cola de 2 litros. 10 anos depois, com R$ 3,50, eu compro uma Coca-Cola de 600 ml. 10 anos depois, eu compro uma Coca-Cola por R$ 3,50, é uma latinha. Então você tem, ó, uma única imagem mostrando o mesmo valor, como que nós temos o poder do dinheiro perdido. Isso é inflação, é poder de compra. As pessoas não se ligam, e aí você escuta, não, mas não tem inflação, tá uma maravilha, esse país é uma bênção, né? Adão e Eva estão morando e fazendo compras no Giasse, né? No Angelone, no Atacadão, né? Ou seja, né? A gente tem como melhorar, mas a gente não sabe do poder que a gente tem. Por isso que, apesar de ser positiva, a maior concentração possibilita a luta por melhorias, não é praticada na prática, né? Praticada na prática? Não é praticada na verdade. Melhores condições de vida
você vai ter, porque você começa a ter saneamento básico, você começa a construir os seus prédios para você morar, a habitação, você tem o transporte, e aí entra aquilo que você chama de transporte coletivo. O que desencadeou as grandes manifestações do Brasil, que deu-se o nome de O Gigante Acordou? Aumentou a passagem no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, 20 centavos. E a população foi para a rua e disse assim, eu não vou pagar 20 centavos a mais. E aí começou a espalhar pelo Brasil, para São Paulo também, Rio de Janeiro, e deu tudo aquilo. O gigante acordou. Ei, que legal, né? O Brasil agora tá legal, que bom, né? Mas enfim, né? Melhores condições de vida. Temos também outra coisa que atrai as pessoas, é um aumento relativo das possibilidades de trabalho, ou seja, a maior oferta de empregos. Então você tem diversificação de possibilidades. Então por mais que eu não... Cara, eu posso... Já aconteceu comigo, óbvio, né? Eu já trabalhei de office boy. Comecei a trabalhar como empacotador de supermercado, né? A gente empacotava, tinha em cada caixa tinha um empacotador. Os sacos do mercado era de papelão, aqueles de papel, pardo, como tem nos Estados Unidos, né? Coloca as compras ali, levava as compras para as pessoas no carro, ganhava uma gorjetinha, que era legal, né? Depois eu comecei a trabalhar como office boy, que fazia pagamento de banco, essas coisas, vivia em fila, né? Uma coisa legal, e fliperama, óbvio, né? Aí depois eu tinha uma vaga no banco para auxiliar de cadastro, eu fui auxiliar de cadastro. Depois tinha uma vaga para a questão de comércio exterior nas carteiras de importação, eu fui trabalhar em importação, depois trabalhei com exportação, depois eu vendi dólar, depois eu fui digitador, depois eu fui auxiliar de serviço técnico, depois eu trabalhei com terraplanagem, trabalhei como arquivista, trabalhei em xerox. Por quê? Porque eu não estava nem graduado ainda, né? E eu tinha o quê? Possibilidades diversas. E o cara, tu sabe digitar? Sei. Eu tinha feito datilografia, né? Legal. O cara, então tá, então vamos fazer um teste. A datilografia foi boa, saí digitador. Aí precisou de um cara lá para fazer clipagem na Assembleia Legislativa. O que era clipagem? Era olhar os jornais, todos os jornais do Brasil, Estadão, Folha de São Paulo, o Globo, Jornal do Brasil, Correio Brasiliense, Zero Hora de Porto Alegre, Diário Catarinense, e ler todo o jornal, ver qual notícia importante para a bancada, a coordenadoria da Assembleia Legislativa, onde eu tinha que recortar, colar, catalogar, tudo isso que eu não sabia fazer, fui fazendo. Ou seja, as possibilidades existem aos montes, basta você querer aprender, tem isso também. Agora, assim como tem fator atrativo, e aí, vamos lá, valoriza a vida urbana, né? Essa vida urbana, entre aspas, né? Porque hoje, ambientalmente falando, as cidades são muito cruéis para a saúde do ser humano. Quando eu falo dos fatores que são positivos, tem aqueles que são chamados repulsivos. Por que eu saí do campo? Porque as condições de vida são péssimas, cara. Você depende de um monte de coisa que não tem. Se eu quiser, bem no interiorzão, né? Bem lá no interior, eu quero botar meu filho numa escola particular para estudar. Não tem. Tem que sair de uma cidade menor para ir para uma cidade maior. Quero colocar meu filho para estudar na universidade. Show de bola. Tem universidade na outra cidade? Não, só lá em Floripa, lá em Blumenau, lá em Itajaí. Então tem que deslocar de um lado para outro. Ou seja, estou grávida, meu Deus, arrebentou a bolsa, o que eu faço? Pega um carro e vai até uma cidade que tenha um hospital. Então vejam, as condições de vida no campo são muito precárias. O que os Estados Unidos, por exemplo, fez durante um bom período, antes do Kennedy ainda, começou com Franklin Delano Roosevelt, foi passando ali, foi levar o que tem de atrativo na cidade, se levou para o interior. Levou o shopping para o interior, levou, na época, o drive-in, né, depois os cinemas, levou os lanches, levou as universidades. Então você tem várias universidades espalhadas pelo interior dos Estados Unidos. Por quê? Para evitar que as pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade, né? Uma estratégia legal. Temos também uma estrutura fundiária muito concentradora. Isso faz um exemplo maravilhoso, é o Brasil, né? O Brasil é um lugar de
pouquíssimas pessoas que têm 80% das terras do Brasil, e tem 800 mil pessoas que não têm terra, né? Uma coisa absurda. Na verdade, chutei um número alto, né? Na verdade, são 155 mil pessoas que estão cadastradas no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, pedindo terra para plantar. 155 mil pessoas. E os donos de terras não dá 100, tá? Dono de toda a terra no Brasil, tá? Então, muito complicado. Uma progressiva mecanização do campo, que é aquilo que a gente chama economicamente da extensão das relações capitalistas, ou seja, se eu mecanizo, eu não preciso de mão de obra humana, né? Então facilita a vida de quem é o produtor, porém, o cara que não tem trabalho, né, vai fazer o quê? Desvalorização cultural do modo de vida tradicional. Então hoje você sentar numa varanda, tomar chimarrão, ficar olhando a vida passar, meu Deus, não, que horror, tem que estar ali ligado no celular, ligado na vida, as coisas assim, um tipo de roupa que você usa, né, diferente do pessoal do interior, né, quando você vai pro pessoal que é bem mais colono, né, entre aspas, assim, né, você vê que o tipo de comida é diferente, o tipo de se vestir é diferente, é a sandália havaiana, ou uma bota 7 léguas, a calça dobrada na perna, né? Cara, eles não estão aí para essa coisa aqui que nós, tem que estar assim, tem que ter uma roupa de marca, um tênis de marca. Não é isso que existe, né? Mas isso desvalorizou isso também para o pessoal do interior, né? Então, nas etapas ou os modelos de urbanização, a gente tem esses 3 tipos: os países desenvolvidos industrializados, os países subdesenvolvidos industrializados e os países subdesenvolvidos agrários. Cada um tem um modelo de urbanização, mas isso eu não vou começar agora, porque não vai dar tempo de terminar, faltam 4 minutos. Então, o que eu vou perguntar para você? Não sei manusear urânio, tá, Luigi? Mas é uma boa coisa, né?